turismo já tinha um papel importante na economia de Cabo Frio, essa cidade de 210 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro. Acontece que agora a cidade descobriu que recebeu um grande prêmio da natureza. São os pássaros que migram anualmente do hemisfério norte da Patagônia e se concentram por aqui. Abriu-se um novo nicho de turismo, o de observação de pássaros, que tem crescido muito no Brasil ultimamente. A cidade preparou um catálogo com todas as suas espécies já registradas e há 214 vistas aqui na região. Além dos pássaros, é importante observar uma presença dominante também, a da pesca. Os pescadores são amigos deles. Pássaros e pescadores se aproveitam de um fenômeno importantíssimo, a ressurgência. A ressurgência acontece quando as águas muito frias da Patagônia, que se deslocam de um modo geral bem no fundo do mar, surgem, emergem nessa região do Brasil, aqui na região de Cabo Frio. É por isso, talvez, que Cabo Frio se chame Cabo Frio. Cabo Frio poderia ser mais rica, mas os seus governantes no passado dissiparam os milhões que a cidade recebeu com royalties do petróleo. Empreguismo, shows, festas com longas queimas de fogos. Era a euforia do petróleo. A cidade ainda atrai um turismo de massa e ganhou um eficiente aeroporto que serve às plataformas de petróleo. Mas há voos de turistas de Buenos Aires, atraídos por Búzios, e os de Minas que se espalham pela região dos lagos. Os pássaros não vão resolver o problema econômico de Cabo Frio, mas são um nicho de turismo e ajudam a conter o avanço imobiliário nas áreas de restinga, ricas em frutas e flores, sem os quais maravilhas como a saíra beija-flor teriam desaparecido. Para encontrar os pássaros, sobretudo os que vêm do hemisfério norte, fui procurar os dois guias da cidade, Antônio Ângelo e Eduardo Pimenta. Muitas aves migrantes que viajam mais de 10 mil quilômetros, algumas viajam até 2, 3 mil quilômetros por dia, pousando, descansando para poder chegar aqui. Era quase um fim de tarde quando cheguei. Pude ver algumas aves na cidade enquanto esperava a excursão da manhã. À tarde, o predomínio era do pernilongo das costas brancas. Pernas longas e penas escuras, apesar do nome. Dizem que o pernilongo da costa preta é bastante mais escuro. Mas os pássaros dormem e acordam cedo. Havia tempo para observar o movimento dos pescadores que saem ao anoitecer em busca do camarão. Aqui, na praia do Siqueira, havia apenas algumas garças e 2 suiriris. E o crepúsculo. Amanhã seria dedicada aos pássaros. Sairíamos em busca do famoso flamingo chileno. Passamos antes pelos pescadores. Há quanto tempo
Você é pescador aqui? 31 anos. 31 anos. E quais os peixes que mais aparecem na região que se pesca com mais facilidade aqui? O namorado, que é o peixe de fundo, a batata da lama, o cherne, o pargo. E o dourado é um peixe que não fica na região, ele passa, né, de passagem. Essas são as espécies. Você tem tido a oportunidade de ver muitos pássaros aí nessa época? Nessa época do verão são poucos, poucos pássaros que a gente vê. No inverno que é constante, né, que tem mais. A primeira parada foi numa estranha atmosfera de intenso verde. Nativos do nosso litoral, os biguás encontram aqui uma água poluída por algas. Tinha avistado um deles à tarde. Curioso como sobrevivem aqui neste lugar com águas poluídas por algas que foram utilizadas pela Álcalis, a empresa dona das barcaças abandonadas ao lado. Antônio, desde quando você começou a observar pássaros aqui? Foi no ano de 1996. No princípio você era um pouco solitário, né? No princípio era um pouco solitário. Agora nós estamos conseguindo um grupo melhor, né? Porque a evolução está muito grande, muitos observadores vêm nos procurar aí. E como é que você vê a possibilidade de abrir um nicho de turismo para Cabo Frio? Justamente, principalmente o estado do Rio de Janeiro, hoje ele conta com muitos clubes de observadores de aves. E Cabo Frio é um grande atrator das aves marinhas, né, de todos os tipos, inclusive as migrantes, né, que vêm muito para cá. Então esse aí é o grande gancho de Cabo Frio no Clube dos Observadores. E as aves marinhas mais interessantes são também as que vêm de fora, né? São o flamingo, né, o flamingo chileno, o flamingo grande dos Andes, as batuíras, os maçaricos, né, principalmente o maçarico branco, que percorre uma distância de 10 mil quilômetros, vem do Canadá para cá, vai até o sul do Brasil. Mas você gosta da saíra também, a saíra que nós vimos aí hoje. Chegando, né, para a parte mais silvestre, né, é o formigueiro do litoral, que é a estrela, né, é um pássaro muito difícil de ser fotografado, e a saíra beija-flor, né, que eu particularmente falo que ela é a joia da coroa da Restinga, né, que é o pássaro mais lindo que nós temos aqui. Para chegar ao flamingo do Chile, que é a estrela das aves estrangeiras, foi preciso entrar numa das salinas da região. Algumas remanescentes ainda produzem sal, mas hoje são também uma lembrança do passado. Ainda no carro, avistei um socó e este caminheiro zumbidor, um nome grande para um pequeno pássaro que não conhecia ainda. Aos poucos iam aparecendo as aves, a começar pelos pernilongos de costas brancas. Logo em seguida, aqueles mais claros adiante são os extraordinários maçaricos do Canadá. Difícil imaginar um corpo aparentemente frágil viajar 10 mil quilômetros para passar o verão nessa água salgada. É que, às vezes também, ainda costumam aprofundar mais pelo sul do Brasil. Depois da emoção de uma revoada, avistamos de longe o flamingo chileno. São 3 exemplares e costumam chegar na segunda quinzena de dezembro. Era preciso se aproximar com cuidado. Uma chance única. Comecei fotografando de longe por garantia e me aproximei filmando. De longe ainda os vi muito brancos, com um reflexo cor-de-rosa nas águas. Só de mais perto foi possível ver as suas asas alaranjadas e o bico recurvado. Na medida em que nos aproximamos, os flamingos caminham para ganhar distância. Só no momento em que empinam o pescoço e emitem um som de alerta é que voam. E aí sim, vemos toda a beleza da ave. Os flamingos ainda trocam de penas antes de iniciar sua viagem de volta. Uma outra dádiva me esperava pela manhã. O pássaro mais bonito daqui,
a capa do catálogo organizado por Eduardo e Ângelo, a Saíra Beija-Flor. Valeu a pena acordar cedo por ela. Tinha visto uma saíra azul na Serra Bonita, mas nada que se compare a essa. Com o azul do topete, as patas avermelhadas. O interessante é como macho e fêmea são diferentes. Isso daria um bom estudo à luz das teorias sobre o acasalamento e as mutações provocadas por ele. 3 vitórias: os flamingos do Chile, os maçaricos do Canadá e a Saíra Beija-Flor. Mas uma derrota. A estrela nativa, o formigueiro do litoral, não tem aparecido nesses dias. Mas seu canto foi definitivamente gravado e guardado para sempre. Está no site WikiAves. O playback que a gente chama, né, que é você gravar o canto da ave para você poder provocar um cenário de aproximação, principalmente nessa época de primavera-verão, em que as aves estão procurando uma parceira, um parceiro, se acasalando, né? Então, quando você bota o playback, quando você bota o canto de uma ave num ambiente que ela já domina, que é território dela, ela imediatamente vem ver o que é. E nesse momento a gente se aproxima muito das aves e a gente consegue as melhores fotografias, as melhores imagens. Sempre com cuidado, o critério de não abusar no uso do playback, para também não interferir na atividade natural dessas aves. Sobrou-me um tempo para apreciar os barcos de Cabo Frio. São muito diversos. Como é que surgiu essa ideia de começar a observar os passarinhos e depois ligar ao futuro aí da cidade? Bom, a ideia partiu do princípio de eu procurar uma vida menos sedentária, né? Eu fui convidado por um amigo a caminhar. E efetivamente nessa primeira caminhada ele estava com mais 2 outros colegas, com máquinas fotográficas, lentes, tripés, e nós saímos caminhando pela Restinga e eles fotografando aves. E a partir daquele momento eu percebi que essa atividade ela poderia ser linkada, ser associada, né? O esporte, a ciência e o lazer. A partir do momento que nós já tínhamos um banco de informações, de dados, de fotografias, e da identificação, da classificação dessas aves, eu percebi que o viés científico ia muito mais além. Descobrimos coisas fantásticas, né? Principalmente as aves endêmicas aqui da região, do Cabo Frio, e também as aves migratórias, que vêm do extremo sul do continente sul-americano, daquela região da Patagônia, das Malvinas, como também do extremo norte do continente americano, daquela região das tundras do Alasca, do Canadá. E nisso tudo nós fomos descobrindo que também existia a possibilidade de atrair colegas quando nós começamos a nos organizar melhor, no sentido de criar um estatuto e um clube de observadores de aves da região dos lagos. Nós começamos a interagir com outros clubes de observadores de aves, começamos a ir nos encontros desses promovidos por esses clubes e começamos também a promover encontros aqui em Cabo Frio. Agora me fale sobre as aves por aqui. Quais são as mais interessantes, tanto as nativas quanto as que vêm de fora nesse período? Olha, nós temos aqui das aves residentes, né, a Saíra Beija-Flor, no meu ponto de vista, é a mais bela de todas, é a capa do nosso folder, né? Mas nós temos também a Sabiá da Praia, que é uma espécie também relativamente ameaçada de extinção. O formigueiro do litoral, que é a nossa principal vedete, né? Então, nós temos uma mescla de espécies endêmicas, residentes e espécies migratórias. Dentre as espécies migratórias, né, o flamingo chileno, o flamingo andino, os maçaricos de uma maneira geral,
com atenção especial ao maçarico branco, que chega em grande quantidade vindo do Canadá para cá. Mas nós também temos uma outra espécie que nós tivemos o privilégio de fazer o primeiro registro e foi reconhecido agora pela ciência, 3 anos depois, que é o Phalaropus lobatus. É uma ave que migra principalmente para o Pacífico e, de alguma maneira, possivelmente uma espécie errante, ela acabou migrando para o Brasil e nós fizemos o primeiro registro dela aqui na Lagoa de Araruama. Faltava apenas ver a Ilha do Japonês, onde fica um interessante subproduto da ressurgência, aquele fenômeno que esfria as águas. A ressurgência tornou o clima favorável à sobrevivência e até à exuberância dos cactos que dominam o alto do morro, ao lado de um antigo farol. No caminho, ao chegar, sentimos o peso da presença do turismo de massas. E vimos, um pouco desprezada pelos turistas, uma garça azul. Ela estava num trabalho de pesca. Opa, um camarão. Esta garça azul é menos frequente nas lagoas daqui, mas se encontra ainda. Foi uma sorte. No alto pude ver a antiga praia dos nudistas, próxima à dos surfistas. Parece que a vizinhança não prosperou. A dos nudistas não funciona mais. No morro há um farol e a trilha é bem acessível, mas só vi um visitante. A multidão mesmo ficava lá embaixo na água fria. Mas eles estavam certos. Era uma tarde de muito calor. Na saída ainda vi como até os gaviotões preferem uma praia. A maioria desses observadores de pássaros tem normalmente uma relação boa com o meio ambiente e demanda também uma cidade mais limpa, mais, de uma certa maneira, preparada para isso. Existe algum projeto também para preparar a cidade? Sim, não há dúvida, né? Existe sempre o cuidado com a segurança, né? A seguridade dessas pessoas que adentram esses locais mais inóspitos, mais isolados, como as restingas, as dunas, os costões rochosos, né? A estepe arbórea aberta, que é a nossa mata de pau-brasil, a observação de pássaros, de orquídeas, de insetos na nossa fauna e flora, como também da própria beleza submarina, marinha e lagunar, né? Então a cidade vem se preparando cada vez mais, identificando os gargalos de problemas, propondo soluções de seguridade, de limpeza, de receptivo, né? de acolhimento aos turistas, no sentido de uma boa orientação, para que deixem uma boa imagem para que eles possam voltar à cidade. Pelos pássaros, peixes e cactos, a ressurgência merecia uma estátua, mas não creio que pensaram nela aqui quando fizeram essa.